Capítulo 160 Continente Rio. A mulher que se virou para Zaltian e os outros era a dona de uma beleza descomunal. Ela era muito jovem, aparentando ter uns 17 ou 18 anos, os cabelos vermelhos dela eram longos e parecia que o vento fazia questão de balançá-los a fim de torná-la ainda mais bela. Ela tinha uma pele branca, macia e livre de imperfeições, olhos castanhos claros e um rosto fino. Uma longa tatuagem de um falcão tomava conta de grande parte das suas costas, que por sinal, devido às vestes curtas que ela usava no tronco, ficava bastante expostas. Ela usava um conjunto de roupas de couro e pele, que deixavam claro que ela adora viver como uma caçadora. O olhar dela era sereno, calculista e focado. Também, uma espada, embainhada, ficava presa ao lado esquerdo da sua cintura. Não haviam curvas acentuadas no seu corpo, ou grandes protuberâncias, mas a sensualidade dela vinha do jeito que ela se portava. Por fim, os brincos, braceletes e tornozeleiras, cheios de pedras preciosas, complementavam a perfeição daquela mulher. Diante de uma imagem tão estonteante, Zaltian e Heian perderam as falas e suaram frio. Não havia nenhum pelo no corpo deles que não estivesse arrepiado. Mestre? Qual desses jovens é o Zaltian? Enya perguntou enquanto olhava para os dois. Este daqui. Yanxiu respondeu enquanto colocava a mão esquerda no ombro de Zaltian. Lentamente, Enya caminhou até Zaltian e esticou a mão enquanto dizia: Olá, o meu nome é Enya. Eu sou a 6 graus general do mestre Xiu. Assim que a mão da Enya se aproximou, o coração do Zaltian acelerou, quase sendo possível escutá-lo. Os hormônios dele ficaram completamente bagunçados e ele se sentiu como um animal selvagem. Linda. Me desculpe, mas eu estou chocado. Você é linda, Zaltian falou lentamente enquanto olhava no fundo dos olhos da Enya. Gentilmente, Enya deu um sorriso de canto e respondeu: Obrigada, mas eu tenho que lhe informar que da fruta que você gosta, eu chupo até o caroço. Imediatamente, Zaltian sentiu-se frustrado, como se uma cachoeira de gelo tivesse caído sobre ele. Ha 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 ha. Não se sinta mal, jovem mestre. Você não é o primeiro a ter esse tipo de reação. Enquanto Zaltian fazia uma cara horrível, Yanxiu gargalhou e tentou consolá-lo. Enquanto Zaltian ficava travado, Yang, que não tinha falado nada, até agora, esticou a mão para Enya e disse: Desculpe-me, senhorita Enya. O meu nome é Yang. Enya se virou para Yang, o mediu dos pés à cabeça e apertou a mão dele enquanto respondia: Não precisa se desculpar, eu já me acostumei com esse tipo de reação. Finalmente, Zaltian conseguiu reunir as forças necessárias para falar. Senhorita Enya. Não me entenda mal. O fato é que, eu apenas me dei a audácia de sonhar com algo grande demais, Zaltian falou enquanto esticava a mão para Enya. Assim que a voz de Zaltian caiu, Enya se virou para ele novamente e perguntou enquanto dava um sorriso sapeca: É? E quais seriam esses grandes sonhos? Zaltian entrou no jogo e respondeu enquanto segurava, gentilmente, a mão da Enya: É algo perfeito, sabe? Eu te apresentando para a minha esposa. Uma cama grande o suficiente para nós 3. Filhos ruivos. Assim que Zaltian terminou de falar, Enya lambeu os lábios e disse: Isso é tentador. Você tem uma esposa. Me diga. Como ela é? Imediatamente, Zaltian mudou de expressão e ficou sério. A Enya não estava nem aí para os flertes dele, ela só se interessou na palavra esposa. Eu desisto. Eu até que tentei, mas não rolou. Zaltian falou, antes de apertar a mão da Enya, como se fazem um cumprimento comum, e continuar: Senhorita. Você pode me dar as informações sobre aquele homem, chamado Zugal? Instantaneamente, Enya também mudou de expressão e respondeu: Você está certo. Nós já brincamos demais. O homem que você procura, atualmente responde pelo nome, Murdoch. Ele lidera um grupo que
publicamente, é chamado de os Salvadores, mas o verdadeiro nome deles é o Olho. Assim que Enya terminou de falar, Zhao Tian fez uma expressão confusa e perguntou: o Olho? O que eles fazem? Enya, eles são mercenários, mas não são um grupo de mercenários qualquer. Eles não utilizam força bruta para cumprir os seus contratos. Eles agem com inteligência. Esse grupo é focado, eles têm uma rede de observadores que ficam a par de tudo o que acontece na área de um contrato, eles não deixam rastros e são extremamente frios, calculistas e cruéis. Se qualquer ameaça surgir, eles acabam com ela ou fogem e apagam todos os seus rastros. Há pouco tempo, eles aceitaram um contrato na cidade Turup. Esse contrato parece ser valioso demais para eles, pois, mesmo que eles tenham suspeitado de mim, eles não fugiram. Contudo, agora, eles ficam mudando a base de operações deles, diariamente. Também, antes de partir para a cidade Turup, você deve ter em mente que, o continente Rio vive em uma democracia. Os líderes daqui são eleitos pelo povo e as disputas pelo carisma da população são muito intensas. Provavelmente, o Olho foi contratado para interferir nessas disputas e derrubar o atual prefeito da cidade. Esse é o melhor resumo que eu posso te passar da situação. Não é muita coisa, mas você terá um bom ponto de partida. Enya encerrou. Assim que a voz da Enya caiu, Zhao Tian ficou pensativo, antes de perguntar: senhorita, como eu identifico os membros desse grupo? Enya, o Murdoch e a maioria dos membros não se escondem. Atualmente, eles são os donos da única loja de pílulas e armas da cidade. Contudo, ainda existem os observadores que são muito difíceis de serem identificados e nunca saem das sombras, os reservas, que ficam na base de operações que eu te falei e nunca, absolutamente nunca, se mostram publicamente. Aliás, os reais níveis de cultivo dos membros do grupo são imprecisos. Todos eles carregam consigo algum objeto que esconde os seus cultivos. Após Enya terminar, Zhao Tian respondeu: senhorita Enya, obrigado. Enya, por sua vez, sacudiu a cabeça e falou: não me agradeça ainda. Essa missão que você escolheu não é nem um pouco fácil. O Murdoch tem o apoio do povo e o apreço do prefeito. Chegar nele é quase impossível. Qualquer ataque impensado contra ele, resultará em uma pena de morte. Zhao Tian concordou com a cabeça e respondeu: eu serei cuidadoso. Enya, você tem que ser. O poderio bélico do continente Rio empata com o continente Gard e só perde para o continente Andros. Mesmo que um líder seja fraco, os seus subordinados, que na maioria das vezes, são muito fortes, acatarão qualquer uma das suas ordens. Aqui, ninguém se impõe pela força. Enya terminou com um tom de aviso. Antes que Zhao Tian dissesse qualquer coisa, Yan Xiu entrou na conversa e disse: eu sinto muito, mas eu tenho que partir. Enya, eu precisarei das suas habilidades em um outro lugar. Enya se virou para Yan Xiu e disse: sim, mestre. Para onde eu devo ir? Yan Xiu respondeu: Andros, eu preciso que vá para Andros. Posteriormente, eu te darei mais detalhes. Imediatamente, Enya concordou com a cabeça e falou com Zhao Tian e Yang: garotos, sejam cautelosos. Foi um prazer conhecê-los. Depois de dizer aquilo, Enya olhou para o céu, e sem dizer nenhuma palavra, o falcão dourado desceu até ela e pousou no seu braço. Vamos, nós temos que partir. Enya falou com o falcão, antes de disparar para o céu. Enquanto Enya desaparecia no horizonte, Yan Xiu acenou para Zhao Tian e Yang, e simplesmente desapareceu. Parece que nós estamos por conta própria. Yang comentou assim que Yan Xiu foi embora. Isso é bom. Vai me dizer que esse friozinho na barriga não é entusiasmante, Zhao Tian respondeu enquanto sorria. Eu confesso que nunca me senti mais vivo do que agora, mas... Você não se esqueceu de perguntar qual era a direção da cidade Turup.
Yang respondeu enquanto olhava ao redor e não via nenhum sinal de civilização. Imediatamente, Zhao Tian bateu na testa e fez uma cara desanimada, antes de falar, puta merda. Como é que eu fui me esquecer disso? Enquanto Zhao Tian xingava a si mesmo, Yang sacudiu a mão e falou, tanto faz. Vamos escolher uma direção e encontrar uma cidade qualquer. Depois, a gente pergunta sobre Turup. Zhao Tian concordou, mesmo que estivesse inconformado consigo mesmo, e respondeu, você está certo. Vamos naquela direção. Imediatamente, Zhao Tian e Yang caminharam para o leste e demoraram quase 3 horas para sair daquele campo de flores. Quando Zhao Tian e Yang saíram do campo de flores, um velho que aparentava ser o dono do local, apontou para ele e disse, ei! Quem são vocês? O que fazem no meu campo de flores? No mesmo instante, Zhao Tian acenou com as mãos, a fim de mostrar que não tinha nenhuma intenção maléfica, e respondeu, perdoe-nos, por favor. Nós somos comerciantes de outra região e estávamos tentando chegar a Turup, mas acabamos nos perdendo. Comerciantes? Tão jovens assim? O velho comentou enquanto media Zhao Tian e Yang. É difícil de acreditar. Eu entendo. Zhao Tian respondeu, antes de continuar, o meu nome é Zhao Tian, e este é o Yang. Nós viemos de longe para tentar vender alguns núcleos que carregamos conosco. Zhao Tian. Yang. Vocês são de Andros? O velho perguntou. Somente as pessoas de Andros tinham aqueles tipos de nomes. Ao que tudo indicava, Andros e Rio não tinham nenhum tipo de inimizade. Então, Zhao Tian não precisava mais mentir sobre o seu nome ou as suas origens. Levantando em conta a atual política do continente Rio, era evidente que os seus habitantes não eram selvagens como os habitantes do continente Caos. Sim, nós viemos de lá. É por isso que nós ficamos perdidos. Nós não conhecemos quase nada sobre essa região. Zhao Tian concordou com o velho e explicou. Se vocês querem chegar à cidade Turup, vocês devem caminhar mais 1 quilômetro para o leste e seguir a estrada que encontrarem. Haverá mais pessoas lá. O velho respondeu enquanto apontava para o leste. Obrigado. Sem sequer saber o nome do velho, Zhao Tian agradeceu pela ajuda e começou a seguir na direção indicada. Enquanto Zhao Tian e Yang se afastavam, o velho falou uma última coisa, não pensem em causar nenhuma confusão por aqui. Nenhum dos dois respondeu o velho, mas Yang comentou com Zhao Tian, esse povo é um pouco desconfiado. Zhao Tian acenou com a cabeça e respondeu, vamos torcer para que aquele velho seja apenas um velho ranzinza que não gostou de termos entrado na propriedade dele. Enquanto Zhao Tian e Yang caminhavam e conversavam, eles avistaram diversas terras produtivas. Fazendas de animais, e plantações que tomavam conta de toda a paisagem. Isso é estranho, Zhao Tian comentou enquanto olhava para todas aquelas fazendas. Eu ia dizer a mesma coisa. Yang falou, antes de continuar, não tem nenhum campo medicinal, ou besta demoníaca por aqui. As plantações e os animais são todos comuns. Realmente, artistas marciais não precisam desse tipo de coisa para sobreviver. Somente as pessoas sem cultivo precisam de tudo isso para garantirem os seus sustentos. Zhao Tian respondeu. Será que todos os donos dessas propriedades são pessoas sem cultivo? Yang questionou. Essa é a hipótese mais provável. Porém, essa quantidade de terras e essas casas luxuosas não são nada parecidas com o que as pessoas sem cultivo do continente Andros possuem. Zhao Tian respondeu. Espere, o que aquele cara faz ali? De repente, Yang visualizou alguma coisa e parou de andar. Zhao Tian olhou na direção que Yang olhava e viu que eles tinham chegado à estrada que o velho tinha indicado. Contudo, havia um jovem deitado na beira da estrada.
O jovem aparentava ter uns 18 anos de idade, tinha cabelos longos e pretos, e olhos da mesma cor. Ele era branco e tinha um porte físico perfeito, não sendo nem muito forte e nem muito magro. Os braços, ombros e a parte superior das costas dele, estavam cobertos por tatuagens tribais, azuis e cinzas. Ele não usava nenhuma camisa, apenas uma calça preta e larga. A única coisa que tinha na parte superior do seu corpo era uma braçadeira no braço esquerdo. Ela era preta e tinha o símbolo de uma montanha vermelha desenhado nela. Além de estar deitado, o jovem também segurava um pequeno cão marrom e conversava com ele. Ele está apenas descansando. Vamos tentar falar com ele, Zhao Tian falou enquanto caminhava na direção do jovem. Ei! Olá, o meu nome é Zhao Tian. Você pode me dizer a que distância estamos da cidade Turup? Assim que chegou até o jovem, Zhao Tian se apresentou e perguntou. O jovem permaneceu deitado e olhou para Zhao Tian enquanto sorria e respondia: Olá, o meu nome é Cruz, e este é o cão. Zhao Tian estranhou o nome dado para o cachorro, mas não tocou nesse assunto. Em vez disso, ele uniu as mãos e saudou enquanto falava: É um prazer conhecê-los. Este é o meu amigo, Ye Yang. Cruz. Eu estou muito longe da cidade Turup. Cruz sacudiu a cabeça enquanto fazia alguns cálculos e o cachorro se debatia nas mãos dele. Depois, ele falou: Eu acho que, se apenas caminharem, vocês chegarão em 1 dia e meio. O que? Tudo isso? Zhao Tian abaixou a cabeça e falou num tom chateado. Enquanto Zhao Tian se lamentava, Ye Yang observou que o cachorro estava começando a inchar e se debater ainda mais. Ei! O que ele está fazendo? Ye Yang cutucou Zhao Tian e sussurrou. No mesmo instante, Zhao Tian olhou para o cachorro e viu que os olhos dele estavam ficando esbugalhados, e falou: Ei! O que? Bum! Antes que Zhao Tian terminasse de falar, o pobre cão simplesmente explodiu nas mãos do Cruz. Contudo, o Cruz não estava com uma expressão satisfeita ou cruel. Pelo contrário, ele estava com uma expressão triste e cheia de arrependimento. Droga! O cão morreu. Cruz falou sozinho. O que? Você avisou. Do que adianta dizer isso agora? Eram 6 contra 1 e você perdeu na votação. Novamente, para o espanto de Zhao Tian e Ye Yang, Cruz questionou e respondeu a si mesmo. Cruz, quem de vocês falou que cães podiam cultivar? Cruz, não fiquem calados. Vocês 3. Foram vocês quem deram a ideia. Enquanto Cruz falava, Zhao Tian e Ye Yang olharam ao redor para ver se tinha mais alguém por ali. Zhao Tian chegou ao ponto de usar a sua energia espiritual para fazer uma varredura na região, mas não conseguiu encontrar nada. Ao que tudo indicava, Cruz estava mesmo falando sozinho. Cruz, não me venha com essa de, nós nos enganamos. Vocês me fizeram matar um cachorrinho inocente. Cruz, o que? Isso foi pelo bem da ciência. Quem disse que eu sou um cientista? E também, quem te chamou na conversa? Cruz, não fique bravo. Eu vim parar aqui por causa de vocês e das suas ideias idiotas. Cruz, cale a sua boca. Você nem sequer entrou na votação. Por que você não me alertou antes? Cruz continuou dialogando e xingando sozinho. O que tem de errado com ele? Ye Yang cochichou com Zhao Tian. Eu suspeito de uma coisa, mas eu não tenho certeza. Zhao Tian comentou, antes de recorrer ao Gold. Tem alguma coisa dentro daquele cara. Só havia 2 explicações para aquela confusão: ou o Cruz tinha algum distúrbio mental, ou havia alguma coisa parecida com o Gold vivendo na consciência dele. Gold sondou o corpo do Cruz e respondeu enquanto gargalhava, ha 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 ha. Não? Ele é doido mesmo. Enquanto Zhao Tian e Gold conversavam, Cruz continuou xingando várias pessoas diferentes, mesmo que não houvesse ninguém, fora Zhao Tian e Ye Yang, por ali. Vamos embora. Zhao Tian falou com Ye Yang, antes de se despedir do Cruz.
Perdoe-nos, mas nós estamos um pouco atrasados. Foi bom conhecê-lo. Cruz continuou xingando, mas acenou com a mão para Zhao Tian e Yang. Yang, cacete! Que loucura foi aquela? Zhao Tian, esquizofrenia. Aquele cara é um esquizofrênico. Imediatamente, Yang parou os passos e disse: Você tem certeza disso? Porque se for verdade, um outro sintoma da doença é a paranoia. Você não viu a forma como ele acenou em despedida. Por algum motivo, ele desconfia que nós estamos por trás do assassinato daquele cachorrinho. Zhao Tian respondeu. Ainda bem que ele é fraco. Eu sondei o corpo dele e ele está apenas no 8 graus nível do reino espiritual. Yang comentou num tom aliviado. Imediatamente, Zhao Tian também parou os seus passos, olhou para Yang e falou num tom preocupado: Espere um pouco. Você disse 8 graus nível do reino espiritual. Isso não pode estar certo porque eu também sondei o corpo dele e ele estava no 4 graus nível do reino dominador. Assim que Zhao Tian terminou de falar aquilo, a voz do Cruz soou nos ouvidos deles: Vocês dois. Vocês estão presos. Zhao Tian e Yang se viram na direção da voz e viram que Cruz estava de pé, apontando o dedo diretamente para eles. Nós? Presos. Por quê? Zhao Tian questionou enquanto apontava para si mesmo. Cruz fez uma expressão furiosa e falou: Vocês conspiraram e me usaram para o assassinato do cão. Imediatamente, Yang deu um passo à frente e liberou a sua aura, dos 6 graus nível do reino dominador. Depois, enquanto usava a sua aura para pressionar o Cruz, ele falou: Nós não queremos problemas, mas não aceitaremos que cometam injustiças conosco. Sentindo a aura de Yang, Zhao Tian fez uma expressão satisfeita, antes de murmurar: 6 graus nível do reino dominador. A velocidade de evolução desse cara surpreende. A aura de Yang era abrasante e mesmo nos cálculos de Zhao Tian, ela era superior ao nível do Cruz. Contudo, Cruz não aparentava sentir nenhum desconforto ou, muito menos, supressão. Não me façam repetir. Entreguem-se e venham pacificamente. Cruz falou num tom de aviso. Nós não fizemos nada. O problema está na sua mente, então nem pense em tocar na gente. Yang respondeu. Assim que a voz de Yang caiu, Cruz deu um passo à frente. Swoosh! Rapidamente, Yang investiu contra o Cruz, e enquanto o seu punho direito ficava coberto de chamas vermelhas, ele mirou um soco no peito do Cruz. Tap! De repente, antes que o punho direito de Yang atingisse o Cruz, este simplesmente segurou a mão do Yang, como se não fosse nada demais. Bang! Depois de segurar Yang com a sua mão esquerda, Cruz moveu a sua mão direita e deu apenas um peteleco na cabeça dele, mas graças a esse simples peteleco, Yang desmaiou instantaneamente. Puf! Enquanto Yang caía desacordado, Cruz apontou para Zhao Tian e falou: Nós não precisamos lutar. O seu amigo já caiu, então. Não cometa o mesmo erro que ele cometeu. Vendo Yang cair tão rápido e Cruz agir daquela forma, Zhao Tian perdeu qualquer vontade de se controlar e respondeu enquanto liberava uma avassaladora aura do 3 graus nível do reino opressor e apontava para o Cruz: Eu não sou o meu amigo. Enquanto a aura de Zhao Tian causava uma pequena devastação no entorno dele, Cruz permaneceu calmo e disse: Eu também não sou um dominador.